Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos nessa tarde, meu Pai, na Tua presença, primeiramente louvando e engrandecendo o Teu nome. Pai, nós somos gratos pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu poder, pelo Teu amor e pela Tua justiça. Somos gratos a Ti, Pai, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde, por sempre cuidar de nós, mesmo sem nós merecermos. Deus, obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estarmos nesta tarde aprendendo mais da Tua palavra, ao qual muitas pessoas têm necessidade, mas não têm oportunidade, ao qual muitas pessoas desejam ouvir, mas são impedidas de ouvir. Deus Todo-Poderoso, eu peço por cada um que está ouvindo agora, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua condução, aonde quer que estiver. Que seja feita a Tua vontade, meu Pai, em nossas vidas, e que o Teu nome, Pai, venha ser glorificado todos os dias. Pai, que a Tua palavra ela venha entrar no nosso coração e na nossa mente, transformando a nossa vida, o nosso modo de viver, transformando o nosso modo de agir, para que nós possamos ser verdadeiros cristos, verdadeiros pequenos cristos, verdadeiros cristãos, refletindo a Tua imagem, refletindo a Tua semelhança, refletindo o Teu amor e a Tua justiça, levando ao mundo o Teu Evangelho, para que eles conheçam a verdade e por ela sejam salvos. Assim eu quero te pedir por cada um. O Senhor conhece o interior de cada um e a necessidade de cada um. Abra o nosso entendimento e seja conosco nessa tarde. É assim que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então vamos iniciar o nosso estudo, né? Para a glória de Deus. Deus é maravilhoso. Irmãos, nós na semana passada nós terminamos, né, o capítulo 1 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. E eu convido aos irmãos então a estar apegando a sua Bíblia, tá? Para a gente estar abrindo agora a nossa passagem que vamos estudar hoje, que irá ser Evangelho de Jesus conforme Mateus. Capítulo 2, irmãos. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, para que nós possamos estar aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém, irmãos? A versão que eu vou ler aqui é a versão Almeida Revista e Atualizada, ARA, né? Mais conhecida como ARA. E se você tiver com uma versão diferente, ou no aplicativo, no celular, você tem como mudar também para acompanhar da mesma, ou se quiser acompanhar de outra, terá algumas diferenças de palavra, mas o sentido é o mesmo. Amém, irmãos? Então vamos ler? Vamos ler a passagem do Senhor, né? Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 2, versículo do 1 ao 12, que se diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e, com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém,
terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu-lhes deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a passagem que nós iremos estudar hoje. E eu já quero alertar os irmãos, nós vamos ter algumas novidades aí, viu? Algumas coisas que nós temos que saber a respeito da palavra do Senhor, a respeito do seu contexto, algumas curiosidades, que eu creio que os irmãos vão aprender comigo também aqui, tá? Também estou aprendendo juntamente com os irmãos e quero pedir que não fique dúvida, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, questionamento, entre nos meios de comunicação, WhatsApp, o chat da rádio ou até o Instagram, para que a gente possa estar sanando essas dúvidas, amém? Então vamos iniciar. Aqui nós vamos ver agora um capítulo bastante deturpado a respeito da história de Jesus. Está deturpado no quesito de tradicionalismo, no quesito de as pessoas mudarem ao seu bel prazer. E vocês vão entender porque eu estou dizendo isso aqui. Mas vamos iniciar no versículo 1, amém? Vamos ler agora pausadamente, versículo por versículo, analisando e aprendendo da palavra do Senhor. E o versículo 1 do capítulo 2 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Vou falar um pouquinho para os irmãos onde era Belém da Judéia. Amém, irmãos? Belém da Judéia era uma cidade pequena, tá? Cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Jerusalém era a capital política e religiosa de Israel, né? Então ali ficava o templo, ali ficava os principais líderes políticos, fariseus, saduceus, e Belém ficava aproximadamente a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. 8 quilômetros aí, se você for a pé, aproximadamente 2 horas, colocando que você vai caminhando tranquilamente. E Belém da Judéia ficava numa cadeia de montanhas, então ela ficava ao alto, a uma cadeia de montanhas, uma cidade pequena, né? Mas não menos importante. Nessa época, irmãos, para título de curiosidade dos irmãos, Israel ele era dividido em 4 distritos políticos. E os irmãos vão entender a necessidade de nós conhecermos esses distritos políticos lá na frente, tá? Israel era dividido em 4 distritos políticos. Eu vou falar pausadamente para quem estiver anotando conseguir anotar tranquilamente, amém? Então Israel era dividido em Judeia, irmãos, que é a parte sul de Israel, tá? Na Judeia era situado as principais cidades Jerusalém e Belém. Então, Israel é dividido em 4 partes. Temos aqui a primeira parte conhecida como Judeia, que ela fica ao sul de Israel, tá? E ali ficava Jerusalém e Belém também, ok? A segunda parte, que os irmãos também conhecem, né, que a gente vai ver lá na frente falando dela, é Samaria. Samaria ela é situada no centro de Israel. Amém, irmãos? Então a gente já viu Judeia, viu Samaria. Temos também a Galileia, tá? E os irmãos também bem conhecem a Galileia. Ela é situada ao norte e nós vemos ali Galileia como
a principal cidade que é citada, Nazaré, a qual Jesus Cristo viveu, né? Conhecido como Galileu, como Nazareno. Então vimos Judéia, Samaria e Galileia. E por último, e a menos falada, tá? Se eu não me engano aqui, quase não é falada, é a Idumeia, tá? Idumeia que fica ao sudoeste. Então nós temos a Judéia, com a principal cidade Belém e Jerusalém, Samaria, né, que está ao centro de Israel, a Judéia está ao sul, a Galileia que está ao norte, nós temos ali, né, Nazaré, como que todos conhecem, né, e a Idumeia, que é muito pouco citada. Ok, irmãos? Belém da Judéia também era conhecido como Judá, tá? Por isso nós temos expressões como Leão da tribo de Judá, né, porque Jesus Cristo ele nasceu em Belém, e Belém ele era conhecido como Judá, tá? Então, assim, quando você escuta Leão da tribo de Judá, está se referindo a Jesus que nasceu em Belém. Amém, irmãos? Belém também é conhecido como a cidade de Davi. Os irmãos também sabem disso, né? Porque foi ali que o profeta Samuel ungiu o rei Davi, e por isso existem expressões como raiz de Davi, filho de Davi. Nós vimos na genealogia, lá no capítulo 1, versículo 1, né? Que fala, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, né? Então, filho de Davi por quê? Porque ele vem da mesma descendência que Davi, nasceu na mesma cidade que Davi foi ungido ali, os troncos de Jessé, né, pai de Davi, está ali, em Belém, tá? Da Judéia. Amém, irmãos? Jesus com certeza nasceria em Belém, tá? Porque foi ali que foi profetizado, né? A gente vai ver lá no versículo 6, ok? Que o profeta Miqueias, né, ele profetiza justamente isso. Amém, irmãos? Então isso aqui é um pouquinho sobre Belém da Judéia, para os irmãos se situar onde Jesus nasceu, tá? E vamos continuar o versículo. Em dias do rei Herodes. Em dias do rei Herodes. Aqui o primeiro ponto que eu quero deixar claro aos irmãos é que esse Herodes que nós estamos falando é o mesmo que nós falamos no primeiro estudo ali. Não sei se os irmãos lembram do estudo do período interbíblico ou período intertestamentário. Nós falamos de Herodes o Grande, né, que assumiu Israel depois da Revolução dos Macabeus, né? Ele, seu pai, começou a governar e deu o trono para ele. Esse é o Herodes que nós estamos vendo aqui. Herodes o Grande. Esse aqui não é o Herodes que mandou matar João Batista. Esse aqui não é o Herodes que julgou Jesus junto com Pôncio Pilatos. Esse aqui é o Herodes o Grande, o pai, tá? O pai de Herodes Antipas, que a gente vai ver lá na frente. Amém, irmãos? Então, que fique claro. Em dias do rei Herodes. No Evangelho de Lucas, Lucas ele é mais detalhista. Ele vai explicar para a gente como Jesus nasceu, né? O passo a passo, que foi no tempo de Júlio César, imperador de Roma. Mas como nós estamos focados no Evangelho de Jesus conforme Mateus, e como eu sempre digo no início dos estudos, o foco de Mateus é apresentar Jesus como Messias aos judeus. Claro que todo mundo pode ler, mas a linguagem dele é para os judeus, para que nós possamos entender. Então vai direto para Jerusalém, né? Vai direto para Israel. Amém, irmãos? Então quando ele diz em dias do rei Herodes, né, se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai subentender que Herodes também estava na época de César, mas o foco aqui é o Evangelho de Jesus conforme Mateus. E quem é Herodes o Grande? Vou recapitular para os irmãos que não se lembram do período interbíblico, né? Herodes é filho de Antípater, tá? Antípater foi o homem ao qual Roma confiou a direção de Israel quando dominou Israel, no período interbíblico, né? 63 anos ali antes de Cristo, Antípater assume, né? E começa a governar, e quando ele morre, ele deixa o trono ao seu filho Herodes, tá? Herodes o Grande. Lembrando que eles não são judeus, tá? Então, Herodes o Grande, esse Herodes aqui, ele não é judeu. Ele governa Israel por um cargo político dado por Roma ao seu pai. Ele é edomita, né? Para quem não se lembra, os edomitas são parentes dos judeus distantes, né? Na época de Esaú e Jacó, né? Nós vemos ali que Esaú foi para um lado e Jacó foi para o outro. Então, os edomitas são descendentes de Esaú. Amém, irmãos? Ele é conhecido como Herodes o Grande, tá? E ele começou a reinar após a morte do seu pai em 37 a.C. E
terminou seu reinado, e escute bem o que eu vou dizer aqui agora, irmãos. Ele terminou seu reinado em 4 antes de Cristo. Não entendi, pastor Rafael. Ele terminou o reinado em 4 antes de Cristo? Sim. Ué, mas Mateus está dizendo que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. Como é que ele morreu antes de Jesus nascer? E aqui eu quero entrar com os irmãos a um fato teológico muito importante para nós cristãos sabermos, tá? A título de curiosidade, mas que não vai influenciar também no seu estudo da Bíblia, mas se você for analisar minuciosamente, né, calendários, você vai se debater um pouquinho com a data e eu vou explicar aos irmãos o que aconteceu. No século VI, né, um monge conhecido como Dionísio Exíguo, ele resolveu fazer o calendário que nós temos hoje, né, que é o calendário moderno, né, aquele calendário que tem a divisão de antes de Cristo e depois de Cristo. Foi feito por Dionísio Exíguo, irmãos. Ele era um monge, tá, do século VI, e nos seus estudos a respeito das datas, da cronologia do mundo, né, ele querendo fazer essa diferença entre antes de Cristo e depois de Cristo, né, porque ele como monge ele queria separar o que era antes de Cristo, antes da graça e depois da graça, ele resolve fazer um calendário. Porém, com o aparato tecnológico que ele tinha na época, era muito difícil ele ter exatidão. E ele se equivocou, meus irmãos. Então, quando ele marcou o ano 0, que seria quando Jesus nasceu, na realidade, Jesus Cristo já tinha nascido aproximadamente 5 a 6 anos. Então, se você for fazer um estudo teológico, você vai ver que está atrasado 5 ou 6 anos, né, essa data do marco 0. Como assim, pastor Rafael? Por exemplo, hoje nós estamos no ano de 2021. Se fosse para estar exato, nós teríamos que estar em 2026 ou 2027, para que fosse o marco 0 exatamente quando Jesus nasceu. Então teve esse errozinho de Dionísio Exíguo aí, né, no marco do calendário. Então quando você for estudar, que você vê essa incompatibilidade de data, você vai sempre ver ela de 5 e 6 anos para menos, né? Porque Jesus nasceu, ficou 6 anos, né, 5 a 6 anos vivo, e aí teve o marco 0. Amém, irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é só para título de curiosidade. Caso algum irmão vai fazer uma pesquisa baseada em datas, vai ver que tem essa diferença. Mas foi o erro do nosso irmão Dionísio Exíguo, né? E eu vou ser bem sincero aos irmãos, ele foi muito, muito feliz, porque assim, na época, no século VI, né, ali nos anos 500 depois de Cristo, ele errar só 5, 6 anos foi muito pouco, né? Com a tecnologia que ele tinha na época, para a gente hoje é muito fácil. Mas para ele, né, ele bateu a trave, né, irmãos? Então a gente que fique esse título de curiosidade aos irmãos. Então a nossa data, ela tem essa pequena debilidade de 5 e 6 anos atrasado. Então, quando o marco 0 se iniciou, Jesus Cristo já tinha aproximadamente 5 anos a 6 anos. Amém, irmãos? Ótimo. Dado esse pequeno detalhe, nós vamos agora entender quem era Herodes. Eu vou passar um pouquinho de detalhes aqui do rei Herodes aos irmãos, para que os irmãos conheçam esse Herodes o Grande, e com esse conhecimento que eu irei passar aos irmãos aqui de Herodes o Grande, os irmãos vão entender os fatos que vão se desencadear lá na frente. Porque se você ler a Bíblia sem entender o porquê do que está acontecendo aqui, os irmãos vai ficar com algo muito vago. E ainda mais em questão do rei Herodes. E os irmãos vão entender o porquê. Amém? Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele foi conhecido por ser um homem muito, muito inteligente. Ele embelezou o templo de Jerusalém na época que ele assumiu. Construiu o porto de Cesareia, irmãos, que foi um dos maiores portos da época, né? Que trazia todo o benefício econômico para o Estado de Israel, tá? Então, assim, ele fez muita coisa boa, construiu as fortalezas, né? Aquela fortaleza Antônia, que Pôncio Pilatos mora, foi ele que construiu, né? Ele morava, né, na época, foi ele que construiu. Então, assim, ele fez muitas coisas boas, mas ele não foi conhecido principalmente por isso. Herodes o Grande,
ele foi conhecido principalmente, irmãos, principalmente pelas suas atrocidades. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Amém, irmãos? Herodes o Grande, ele era paranoico em relação ao poder. Tudo que relacionava ao seu reino, tudo que relacionava a ele poder perder o seu trono, ele era truculento, egoísta, assassino. O que diferenciava ele dos outros homens era o poder de crueldade que ele tinha. Ele esmagava impiedosamente todos aqueles que ele julgava ser uma ameaça para o seu governo. Eu vou falar algumas coisas aqui para os irmãos entenderem um pouquinho do psicológico do rei Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele casou-se 9 vezes, tá? Lembrando que antes disso, né, ele e o seu pai, eles dizimaram os macabeus, né, que a gente viu lá no período interbíblico. Quando ele assume o trono, ele manda assassinar, irmãos, preste atenção, de 71 membros do Sinédrio da época, ele manda assassinar 45 dos membros, só para ter a maioria no Sinédrio. Então tudo que fosse decidido no Sinédrio, a maioria era dele. Então ele destronou, mandou matar 45 dos 71 membros, mais da metade, para que ele tivesse maioria nas decisões do Sinédrio, para que o Sinédrio não pudesse ameaçar o seu trono. Olha só, escute bem, ele mandou matar 300 oficiais da corte. Então os homens do pai dele, ele não confiava. Os homens que estavam na corte, ele mandou matar 300. Ele casou-se com uma mulher chamada Mariana, uma mulher da nobreza, e ele, com medo da concorrência da família da mulher, porque ela era da nobreza, ele forjou acusações contra os familiares delas e matou 1 a 1, irmãos. 1 a 1. Olhe bem o psicológico desse homem. Quando a sogra dele pediu para que ele nomeasse o cunhado dele sumo sacerdote, ele nomeou. E lembrando, irmãos, o sumo sacerdote na época, ele tinha que ser da tribo de Levi, tá? E mesmo assim, ele nomeou um cunhado dele, com 17 anos de idade, a sumo sacerdote. Quando esse cunhado assume o sumo sacerdócio, para que ele tivesse, né, o poder, tanto político quanto o poder religioso, porém esse cunhado dele era muito inteligente e começou a ter a simpatia do povo. E quando ele viu isso, ele ficou tão preocupado que ele mandou afolgar o próprio cunhado. Então ele coloca o cunhado como sumo sacerdote e depois vê a simpatia do cunhado dele com o povo e manda matar o cunhado afogado. Preste atenção. Horrorizado com a crueldade de Herodes, a sua sogra, ela foge, né, para o Egito, com medo, porque já tinha matado um por um da família dela. Ficou ela e o filho. E ele coloca o filho como sumo sacerdote e manda matar. Ela falou assim, a próxima sou eu, né? E ela vai para o Egito. Quando ela vai para o Egito se abrigar no abrigo de Cleópatra, né, Herodes o Grande, ele manda, né, investigar onde ela está. Simulou um enterro falso para que ela viesse, e quando ela sai do seu esconderijo, eles a matam lá no Egito. Olha só a capacidade desse homem, irmãos. O imperador César Augusto, né, que é o imperador de Roma, que estava dominando Israel, e Herodes o Grande, ele era só um representante de Roma em Israel, manda chamar, né, Herodes para tratar dessas descomposturas dele, tratar dessas loucuras que ele tinha, né? E aí, quando Herodes descobre que César está chamando ele, com medo da mulher dele o denunciar das loucuras, o que ele faz? Ele vai e manda matar a própria mulher, irmãos. Esse é Herodes o Grande. E aí, ele tentando remediar isso tudo que ele estava fazendo, ele pega 2 dos netos que ele tinha e manda para Roma para estudar, né? Falou assim, não, eu vou mandar para Roma meus netos, porque senão o imperador vai pensar que eu tô louco, né? E ele realmente era louco. E quando os netos dele vai estudar lá em Roma, a irmã de Herodes vira para ele e fala assim, rapaz, esses seus netos são muito inteligentes. E quando eles voltarem, é capaz dele ser o herdeiro do seu trono.
E aí ele, preocupado em eles voltar e tomar o trono dele, ele vai e manda ir em Roma matar os netos dele estrangulados. Olha para você ver quem é Herodes o Grande, irmãos. Aqui nós estamos falando só de Herodes o Grande. Quando o imperador César Augusto descobre disso, o imperador fala uma frase que até hoje é conhecida pelo povo judeu, viu? Ele diz assim: é melhor ser um porco do que filho de Herodes. E se os irmãos bem entendem o peso dessa frase para os judeus, porque na época, para os judeus, o porco é um animal impuro, né? Até hoje para os muçulmanos. Então, quando César Augusto fala que é melhor ser um porco do que filho de Herodes, ele está, né, falando que Herodes é terrível. Então, irmãos, esse é o rei Herodes que Jesus nasceu no tempo dele. E com isso tudo, os irmãos vão entender o motivo dele fazer o que ele fazer. Para vocês terem noção, 5 dias antes dele morrer, irmãos, ele manda matar o filho dele primogênito, para o filho dele não o matar antes dele morrer. Olha a loucura desse homem. Ele tinha 4 filhos, irmãos. Ele tinha 4 filhos. E antes dele morrer, ele manda matar o primogênito, que se chamava Antípater, só para que esse primogênito não tomasse o trono dele. E pediu para sua irmã, no dia do velório, falou assim: no dia que eu morrer, eu quero que todo dia os soldados matem uma pessoa, porque como os israelitas não vão chorar por mim, eles vão chorar pela pessoa que morreu. Estão entendendo aí, irmãos, quem é Herodes o Grande? Esse é Herodes o Grande. É o Herodes em que Jesus nasceu no tempo dele. Com isso a gente tem uma noçãozinha, que a gente vai estudar no estudo que vem, de o porquê que ele mandou matar aquelas crianças, né? A loucura que ele tinha no coração a respeito do poder. Amém, irmãos? Continuemos no versículo 1. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Olha que legal, irmãos. E agora a gente entra na parte que eu mais gosto. Nós vamos falar dos magos. Glória a Deus. Em nenhum, irmãos, outro documento cristão, que seja a Bíblia ou que seja documento cristão, em nenhum nós vamos ouvir falar sobre esses magos. Mateus ele é claro e sucinto em citar justamente com um único propósito, e nós veremos isso aqui no final do estudo. Porque que só Mateus cita ele. Amém, irmãos? O que nós podemos saber sobre os magos? Primeira coisa que nós sabemos sobre os magos é que eles são pessoas gentis, eles são pessoas que não são judias. Por quê? Porque eles vieram do Oriente. Primeiro ponto. São do Oriente. Segundo ponto, irmãos. Não existe, e aqui vai aonde eu quero destacar o problema do tradicionalismo no mundo. Não existe, irmãos, respaldo bíblico nenhum ou documento histórico nenhum que afirme que eles eram reis. Primeiro ponto. Não existe reis magos. Eu tenho certeza que você na sua casa já ouviu falar em reis magos. Pelas histórias em quadrinhos, pelos desenhos que passam, pelos filmes que falam. Mas a Bíblia ela não diz que eles eram reis. E não tem outro documento histórico algum dizendo que eles eram reis. Irmãos, você tem que concordar comigo que se nós somos cristãos e a Bíblia é a palavra de Deus, nós não podemos dar ouvido a outra coisa que seja a não ser a palavra de Deus. A Bíblia ela não nos dá respaldo em dizer que eles eram reis magos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia não dá respaldo em nos dizer que eles eram 3 reis magos. Não. Lê o versículo comigo. Eis que vieram uns magos do Oriente. Uns magos
do Oriente. Esses uns magos a gente pode afirmar que não era um, porque está no plural. Mas não podemos afirmar que eles eram 1000 ou 2, ou 5 ou 3, porque a Bíblia não diz isso. E vou mais ainda. Nós não temos respaldo bíblico nenhum para dizer que os nomes deles eram Belchior, Belsazar, Beltazar ou Gaspar. Irmãos, isso é mera tradição. Isso é mero tradicionalismo. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou do interior da Bahia e lá a gente vê muito isso, né? Vê muito esse tradicionalismo a respeito dos magos. E para que a gente possa entender a verdadeira palavra do Senhor, nós temos que lê-la e entendê-la. Então, primeiro, eles não eram 3, eles não eram reis, e eles não eram Gaspar, Beltazar ou Belchior. Então, irmãos, se isso não está na Bíblia, a gente não observa isso. Amém? Vamos continuar. Alguns pensadores afirmam que eles eram estudiosos das estrelas, né? Astrólogos e estudiosos da astronomia. Por quê? É por conta de ele vir seguindo a estrela. Mas isso é pensamento, não é Bíblia. Tá? Então não tem como afirmar isso. A gente pode inferir que eles estavam vindo estudando a estrela, né? Por eles ter chegado a Israel através de uma estrela. Mas a gente não pode afirmar categoricamente. Amém, irmãos? Acredita-se que eles tiveram conhecimento desses ensinos, tá? Das estrelas ou da profecia do próprio Messias pelos judeus na época do cativeiro babilônico. Então, nós lembramos que Israel ela foi cativo pela Babilônia e quando eles voltaram, não voltaram todos, ficaram alguns no Oriente. Então, pressupõe-se que essas pessoas que ficaram no Oriente passaram adiante a palavra de Deus e esses magos, eles tiveram conhecimento através disso. Né? E isso também é um pensamento, irmão. Isso também é um pensamento. Amém? Outra coisa que eu quero dizer aos irmãos. Irmãos, eles não vieram de um passeio para Israel. A Bíblia é enfática em dizer que eles eram magos do Oriente. Irmãos, eles viajaram uma longa distância do Oriente até Israel. Estudiosos afirmam que aproximadamente 1.400, 1.500, 1.600 quilômetros. Versículo 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. No versículo 3, irmãos, os magos, eles questionam: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Aqui eu queria que os irmãos destacassem na Bíblia aí dos irmãos. Primeiro, recém-nascido Rei dos Judeus. Segundo, a sua estrela. Irmãos, nós acabamos de ler a respeito do rei Herodes, o Grande. Do problema que ele tinha quanto à sua ganância pelo poder. E aí aparecem magos do Oriente e questionam: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Irmãos, imaginem a cabeça de Herodes como ficou na hora. Ele que matou a sua própria mulher, a sua própria sogra, o seu próprio cunhado, os seus próprios netos, o seu próprio filho. Chega uma pessoa estrangeira e pergunta: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? E o principal, ele não era judeu. Vocês estão começando a entender o motivo da loucura de Herodes? E os magos ainda dizem isso:
porque vimos a sua estrela. Por que eu pedi para você riscar a sua estrela? Porque, irmãos, existem pensamentos, existem palavras que dizem que a estrela de Jesus é uma tal estrela, é a estrela X, é a estrela Y, é a estrela Z. Mas eu quero deixar claro aos irmãos que a estrela de Jesus era a estrela dele. Ela apareceu para que mostrasse o nascimento de Jesus. Essa profecia, irmãos, ela é dada lá em Números, capítulo 24, versículo 17. Números 24, 17, na profecia de Balaão, ele vai dizer que uma estrela ia brilhar. E essa estrela é a estrela do Salvador. Então, irmãos, não existe teologia ou astrologia que diz que a estrela que apareceu quando Jesus nasceu era tal, porque eles são categóricos em dizer a sua estrela. Então a estrela era de Jesus, ela veio por Jesus e quando se cumpriu o propósito ela não está mais. A estrela de Jesus. Mais uma vez Mateus nos mostra como Deus age aqui, irmãos. Mateus está mostrando aqui que Deus usa gentios viajando milhares de quilômetros para adorar Jesus. E os próprios familiares deles, o povo de Deus, não reconheceu que ele era o rei primeiro. Né, irmãos? Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor e não reconhecemos que ele é o nosso Senhor? Quantas vezes nós estamos dentro da própria casa e não reconhecemos que somos filhos? Ele chega na casa, ele chega no país, ele chega no local e pergunta: onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? E nós vamos ver que Herodes, ele nem sabe. Ele tem que questionar. É complicado, né, irmãos? Vamos para o versículo 3. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. E agora eu creio que esse versículo está mais claro para os irmãos. Porque tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Por que toda Jerusalém se alarma, irmãos? Por que Herodes se alarma? Esse versículo 3 ele nos mostra claramente que o rei Herodes ele era louco e toda Jerusalém conhecia o rei Herodes. Então, assim, quando chega a notícia de que os magos vêm questionando o rei Herodes a respeito do rei recém-nascido judeu, toda Jerusalém se alarma junto com Herodes. Por quê? Porque sabia da loucura dele. Sabia das consequências que se dava pela sua ganância. Sabia da obsessão pelo poder, sabia da insegurança que ele tinha. E todos ficaram preocupados. Porque ele era louco. Todos estavam preocupados com a sua reação. Lembrando, ele não era um rei legítimo, ele era edomita. Ele não era da linhagem de Davi para estar no trono. Então quando fala onde é que está o recém-nascido rei dos judeus, ele fala: pronto, eu como usurpador vou perder o trono, porque acabou de nascer o rei. Ele não queria, irmãos, Herodes não queria que os judeus fossem religiosos ao ponto de se unir em torno da promessa. Porque quando os gentios questionam, nós vamos ver agora, ele vai inquirir aos sacerdotes e profetas, fariseus, a respeito se existe alguma coisa que fala disso. Então, quando ele vê esse questionamento, ele não quer que os judeus sejam religiosos ao ponto de se juntarem e se unirem, como fizeram lá em Macabeus, né? Lá na época dos Macabeus, para destronar ele. Ele estava considerando que os magos eles eram tipo uns espiões enviados de terras distantes para tomar Israel das suas mãos. Irmãos, Herodes era louco. E por isso que o versículo 3 vai dizer que, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Porque se você ler
esse versículo sem o conhecimento de quem é Herodes, você vai questionar por que Jerusalém se alarma quando é questionado sobre Jesus, sobre o Messias. Elas não se alarmam pelo Messias, elas se alarmam pela reação de Herodes a respeito disso. Vocês estão vendo quão profundo é a palavra? E se a gente não entender o contexto, a gente fica vendido, né, perdido. Versículo 4. Então, nós vamos ler do 4 ao 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo, Israel. Então aqui ele está curioso, né? Ele se alarma com a notícia e ele tem agora a curiosidade. E com essa curiosidade ele começa a convocar todos os principais sacerdotes e escribas para perguntar onde que vai nascer. Onde que vai nascer? E ele, irmãos, ele não pergunta tranquilamente. Ele começa a impor, inquirir. Algumas tradições vai dizer que ele exige a informação, impõe a informação, indaga a informação. Por quê? Porque ele está revoltado. Ele está preocupado. E ele quer saber o quê? Ele quer saber onde. Onde irá nascer o Cristo? E o engraçado que nós vamos ver aqui, irmãos, é que quando ele inquire essa pergunta, os sacerdotes e os escribas, eles sabem. A resposta foi precisa, irmãos. Porque eles conheciam a lei. E eles vão citar lá o livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Os irmãos fiquem à vontade para ler Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Eu vou dar andamento ao estudo para que a gente consiga finalizá-lo. Mas a profecia é justamente essa. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então olha que engraçado, irmãos. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles sabiam onde o Messias ia nascer. E várias vezes Mateus nos está mostrando aqui, irmão, que todos conheciam realmente onde o Messias iria nascer. E por que eles não o reconheceram como Cristo? É isso que Mateus está querendo dizer aqui. Olha, todas as vezes que são questionados ou que são perguntados, vocês têm o conhecimento da lei. E por que não reconhecem Jesus como Messias? Essa é a questão. Lê a palavra, decora a palavra, mas não vive a palavra. Isso é para mim e para você, irmãos. Quantas das vezes a gente tem os versículos, os capítulos, tudo decorado na cabeça, mas não vive, não reconhece, não muda, não transforma? Aqui é a mesma situação dos fariseus, escribas, saduceus. Eles tinham na cabeça, quando o rei chamou eles, eles foram na bucha, em cima. Eles esperavam, irmãos, um libertador político. Esse é o que da questão. O problema aqui não era conhecimento, era a falsa criação de um Deus, a falsa criação do Messias. E é o que tem acontecido conosco na nossa realidade. Muitas das vezes nós criamos falsos deuses, falsos cristos, onde ele é só amor, onde ele é só bênção, onde ele é só prosperidade, e esquecemos de todos os atributos. Um não anula o outro. E aqui no contexto dos judeus, eles estavam esperando um Messias libertador político, ao qual ele viesse libertar o povo de Israel da mão dos romanos. Era esse o Messias que eles esperavam. Eles queriam um homem que viesse como um rei, um militar, para marchar contra Roma. É isso que eles queriam. Isso nos faz refletir que talvez, mesmo conhecendo a palavra de Deus, a gente não age conforme a palavra.
Porque que os fariseus e os saduceus, eles eram mestres, teólogos, doutores, mas não viviam conforme. Não souberam reconhecer. Amém, irmãos? Vamos ler o versículo 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Olha a esperteza do rei. O rei fica preocupado, pergunta ao sacerdote, os sacerdotes dão a informação, e agora ele chama os magos, porque os magos viram a estrela e vieram atrás. E agora eles questionam o mago. Ele convoca secretamente, irmãos, secretamente. Olha, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu, ele quis buscar informações, irmãos, precisas. Ele estava tentando diagnosticar toda a situação que estava acontecendo ali. Herodes, ele não é bobo. Ele é um homem estrategista e cruel. Então, quando ele descobre que realmente existia um Messias que poderia nascer, mesmo os fariseus não acreditando ali, ele agora chama secretamente os magos e fala assim: eu vou eliminar esse problema pela raiz. Chama secretamente, como um ar de amizade, ele inquere deles a precisão de quanto tempo que a estrela apareceu. Ele buscou tudo o que ele precisava, irmãos, para garantir que Jesus não escaparia das mãos deles. Ele não é bobo, né, irmãos? Ele não é bobo. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisa-me para me ir e adorá-lo. E aí, irmãos, vocês acham que ele ia adorar o menino? Vocês acham que ele ia adorar Jesus? Herodes estava usando da sabedoria, da inteligência, da sagacidade, para que todas as informações possíveis fossem tomadas para que Jesus não escapasse das mãos dele. Então Herodes, ele, pensando que estava no controle da situação, ele envia os magos para uma busca precisa, né? De onde é que estão os meninos. Porque eles saem do Oriente, param em Jerusalém, questionam a respeito do menino e Herodes vai e manda eles atrás do menino, buscando informações precisas. E para título de curiosidade dos irmãos, isso aqui é algo muito de Deus. Porque isso aqui nos simboliza, irmãos, preste bem atenção nisso. Os magos têm uma revelação de Deus. E começam a seguir a estrela. E essa estrela os leva até Jerusalém. E isso nos dá uma analogia de que eles saíram para buscar Jesus e o primeiro ponto de parada deles foram onde estava a palavra de Deus. Isso nos remete que, para que Jesus seja revelado, temos que encontrar primeiro a sua palavra. Olha o que Mateus faz aqui. Mateus nos mostra que eles, antes de chegar a Jesus, porque eles poderiam ter ido direto, mas a estrela para em cima de Jerusalém para mostrar que ele está predito na palavra, para mostrar que a palavra o revelou, para mostrar que ele é predito, ele é o próprio Messias. Mateus está dizendo aqui, olha, para que vocês não tenham dúvida, ele é o próprio Deus. Ele estava predito, ele é o Salvador, ele é o próprio Messias. Então, a estrela fez com que os magos parassem na palavra, onde estava a palavra, onde estava a lei, porque é ali que viviam os sacerdotes e os escribas, para provar que ele estava na palavra. E depois disso a palavra remeteu a Jesus, porque a palavra indicou onde ele nasceria, em Belém. E aí sim a estrela começa a segui-lo de novo até Belém. Isso nos dá a analogia de que Jesus ele é revelado na palavra, e que para nós encontrarmos verdadeiramente Jesus, nós temos que estar fundamentado, irmãos, na palavra. Viu que incrível? Porque vocês já pararam para pensar? Se a estrela estava os guiando, por que eles não foram direto em vez de parar em Herodes? Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, irmãos. Nada na Bíblia é por acaso.
Então, quando a estrela guia eles até Jerusalém, é para mostrar que para você chegar a Jesus, primeiro você tem que passar pela palavra. Ele se revela na própria palavra. Quer conhecer Jesus verdadeiramente, irmãos? Quer construir Jesus Cristo de verdade no seu coração? Tem que ser pela palavra. Não vai por achismo, por tradição. Vai pela palavra. Isso é o certo. Então no versículo 8, ele pensando que está no controle, manda os magos, atrás de Jesus para que ele pudesse se encontrar precisamente onde estava. Uma simulação, uma dissimulação absurda, uma falsidade tamanha. E ele ainda diz assim: quando o encontrarem, compartilhe comigo para que eu possa adorá-lo. Quem te viu, quem te vê, né, Herodes? A gente sabe a real intenção dele. O problema de Herodes é que ele não sabia que quem estava guiando os magos ali, mesmo sendo gentios, era Deus. Deus usa quem ele quer na hora que ele quer, irmãos. Independente. Deus é maravilhoso. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Olha aí, a estrela apareceu. Até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Vamos ler o 10 também. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Esse versículo 9 até o 12, Mateus está nos mostrando aqui as atitudes dos magos, tá? Primeiro ponto, irmãos, a gente viu aqui que eles saíram do Oriente para Israel, numa distância absurda. Eles não mediram esforços para encontrar. Sabemos que é amando de Deus, mas eles não mediram esforços. Muitas das vezes na nossa vida, qualquer dificuldadezinha que aparece, a gente tenta desistir, não buscar, tenta desistir, deixar para lá, mas esses magos não. Quando eles ouviram isso, ouvindo o rei falar aquilo, eles saem e quando vê a estrela eles se alegram. Segunda coisa, eles buscaram informações onde estava a palavra de Deus. A gente acabou de ver isso aqui. Mesmo ele vendo a reação do rei, irmãos, porque com certeza ele viu a reação do rei, eles perseveraram. Você acha que eles não podiam estar com medo de morrer ali na mão do rei? Você acha que eles não tinham medo de correr risco? Eram pessoas estrangeiras. O versículo 10 fala que eles se alegraram só em ver a estrela, só em saber que estava no caminho certo, irmão. Essa devia ser a nossa alegria. Só a gente saber que está servindo a Jesus devia ser a nossa alegria, não é verdade? Quantas das vezes a gente liga o nosso motivo de alegria em bens, em vitórias, em prosperidade material, sendo que a nossa verdadeira alegria era só de estar no caminho certo, só de saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que Ele nos guarda e nos guia de acordo com a sua própria vontade. Em saber que a vontade soberana do Senhor está sobre as nossas vidas. Essa devia ser a nossa alegria. E essa foi a alegria dos magos. Só de saber onde estava. Só de saber que estava no caminho certo. Incrível, né, irmãos? Versículo 11. Versículo 11 vai dizer algo também, irmãos, que o tradicionalismo deturpa muito. E aqui eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso. O versículo 11 ele nos retrata a falta de conhecimento que nós temos atualmente. Vamos ler de novo o versículo 11? Entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros entregaram as suas ofertas, que eram ouro, incenso e mirra. Primeiro ponto que eu quero que você marque na sua Bíblia, para você nunca mais esquecer disso. Marca aí. Entrando na casa.
Irmãos, quantas vezes você já assistiu o filme ou viu no tradicionalismo na sua cidade, né, que tem festas de reis aí, mostrando que os magos eles chegaram quando Jesus estava na manjedoura, no presépio. E isso não é verdade, irmãos. A Bíblia é clara em nos dizer que eles entraram aonde, irmãos? Na casa. Eles entraram na casa. Eles não entraram no presépio onde Jesus estava na manjedoura. E eu vou explicar para você o porquê. A estrela de Jesus, irmãos, na profecia de Balaão, ela aparece quando Jesus nasce. Então vamos fazer um cálculo rápido comigo. Quando Jesus nasce, a estrela aparece. E os magos a avistam no Oriente. Pastor Rafael, você está dizendo que Jesus não nasceu na manjedoura? Não, não é isso. Jesus nasceu na manjedoura. No livro de Lucas nós vamos ver isso. A diferença aqui é que o tradicionalismo deturpa a mensagem. Os magos, eles não chegaram quando Jesus nasceu. E você vai entender o porquê agora. Porque quando a estrela nasceu, foi quando Jesus nasceu. Porque a estrela é de Jesus. E a viagem, como a gente viu, ela é longa, irmãos. Do Oriente até Israel. Então, irmãos, os magos demoraram aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos para chegar em Israel. Então, quando eles chegaram lá, Jesus ia estar na manjedoura até agora. Vocês entenderam, irmão? Jesus ele já estava na casa. E aí você vai entender o porquê que Herodes estava inquirindo a precisão do tempo. E aí você vai entender por que Herodes lá na frente vai mandar matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Porque ele não estava no presépio mais. A viagem dos magos, elas demoraram aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos. Viu tanto que a gente é ditado pelo tradicionalismo? Olha o que a palavra de Deus disse, eles entraram na casa. Quando Jesus nasceu, eles estavam ainda no Oriente e vieram andando até Israel. Viu como é que a gente fica vendido pela tradicionalidade, irmãos? Perdido por isso? Que a palavra do Senhor possa abrir nossos corações, nossa mente, né, irmãos? Isso aparece muito em desenho, em filme, que mostra os magos chegando na estribaria, né? Onde Jesus nasceu ali na manjedoura. Mas isso é errado, irmãos. Vamos viver a palavra verdadeira, não é verdade? Outra coisa que eu quero que os irmãos marquem aí. Eles viram um menino com a sua mãe e prostrando-se, marca a palavra, o adoraram. Irmãos, eles viram a estrela, eles se alegraram. Eles entraram na casa, viram o menino com a sua mãe e prostraram. E eles adoraram a Jesus. Eles não adoraram a estrela. Eles eram astrólogos, né? Eles poderiam estar maravilhados com a estrela, mas não. Eles ficaram só felizes. Ele não adorou a família de Jesus ali, sua mãe e seu pai terreno. Eles adoraram a Jesus, irmão. A palavra é clara. E prostrando-se, o adoraram. Deus pegou, irmãos, gentios que tiveram conhecimento talvez pela revelação de Jesus, talvez pela tradição lá na Babilônia, e trouxeram a Jerusalém, a Belém, para adorar Jesus. Eles reconheceram Jesus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Aqui o foco não é mago. Mateus é claro em nos dizer aqui. Mateus é claro em nos apresentar a ideia da adoração aqui. Ele está mostrando aqui que só quem é digno de adoração é Jesus. Ele não descreve como era a estrela. A gente não viu aqui como era a estrela, se ela era amarela, se ela era vermelha. A gente não viu aqui.
Ele não diz aqui quantos magos eram, como os magos eram, de como eles vieram. Não importa. Ele não diz a quantidade. Ele não diz como se vestiam. Ele não diz como se vestiam. Não diz, irmão. Você sabe o que Mateus nos apresenta aqui? Ele nos apresenta o único propósito da nossa vida. Único propósito da nossa vida. É adorar Jesus Cristo como nosso Rei. Vocês estão entendendo, irmãos? O quão profundo é isso? É muito profundo, irmãos. Que a nossa vida ela não venha ser pautada nas coisas rasas da vida, mas que a nossa perspectiva venha ser sempre o céu e Jesus. Mateus está dizendo isso aqui. Eles vieram do Oriente para adorar Jesus, independentemente de como chegaram, de quando chegaram, de o que fizeram. Eles vieram para adorar Jesus, sem desistir. Irmãos, vocês pensam aí na época que eram aquelas carruagens que carregavam os mantimentos, eles devem ter vindo numa caravana, né? Porque uma viagem de 1 ano e meio, 2 anos, pegando adversidades, você pensa aí, irmãos, a persistência que eles tiveram. Isso é muito sério, irmãos. A persistência para adorar o nome de Jesus. E que isso fique claro na sua cabeça. Eles o adoraram. Não é importante aqui a gente saber se a estrela é amarela. Não é importante a gente saber aqui se eles eram reis, ou eram 3, ou eram... qual é o nome deles. Mateus está deixando claro. O foco aqui não é eles. É Jesus. A nossa vida, o foco é Jesus. Quer comamos, quer bebamos, quer vivemos ou quer morremos, que seja para a honra e glória de Jesus. É isso. Final do versículo 11. Ele vai nos dizer assim: e eles entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E muitas pessoas acreditam aqui porque eram 3 presentes, eles linkam a 3 magos. Mas isso não é verdade, irmãos. Poderiam ser 2 magos entregando 3 presentes, ou 6 magos entregando 3. Não importa. Você está entendendo que o foco aqui não é a quantidade e se eram reis? Aqui o foco é Jesus. E cada presente desse aqui, irmãos, tem um significado. E eu quero que você se atente a isso. Esses presentes que eles trouxeram não foram à toa. Não é porque eles eram ricos, não. E porque eles eram bonzinhos, não. Lembre-se que tudo que você vê na Bíblia, ela tem um significado. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Vamos entender o que é isso? O primeiro ponto, anote isso, irmãos, ouro. Por que eles trouxeram ouro? Porque ouro, irmãos, é um presente em toda a Bíblia citada, dado a rei. Então todo rei que assumia, outro rei mandava ouro. Nós temos exemplos lá em Isaías 60, Isaías capítulo 60, versículo 6, quando fala da rainha de Sabá entregando ouro a Salomão. Então eles trouxeram mostrando que Jesus é rei. Ele é o Messias verdadeiro. Representando, olha, eis aqui um verdadeiro rei. Esse é o presente que eu dou a um rei, ouro. Segundo presente, eles deram incenso. Por que eles deram incenso? Porque incenso, irmãos, é presente dado a uma divindade. Se vocês bem lembrarem, vocês vão lembrar na época que Moisés está construindo o tabernáculo, que Deus manda ele queimar as ofertas de sacrifício para que todo aquele alimento queimado, o cheiro subisse às suas narinas como incenso agradável. Então, todo o incenso aqui é a representação de que, além dele ser rei, ser humano, ele é Deus também. Ele é 100% homem e 100% Deus, irmãos. Olha Deus usando
pessoas que não conheciam a palavra para representar o próprio Jesus. Mostrando aí, ele é rei, está aqui o ouro. Ele é Deus, está aqui o incenso. E eles entregaram por último a mirra, nos representando aqui a morte sacrificial de Jesus por nós. A mirra, irmãos, era como se fosse um unguento, uma especiaria usada para que passasse nos corpos, né, preservar os corpos das pessoas que morriam na época. Era como se fosse um formol. Então, quando ele entrega ouro, ele fala: Jesus é rei. Quando ele entrega incenso, ele fala: Jesus é Deus. E quando ele entrega mirra, ele fala: ele vai morrer. Ele vai morrer por algum propósito. Olha aí, irmãos, não é algo aleatório. Revela totalmente aqui o propósito que Jesus tinha na terra. Que ele era o homem que veio pagar por nós. Que ele era o Deus que conseguia suportar o cálice da ira. E ele iria morrer por nós. Porque só em morte em cruz. Ele era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Viu quão profundo é, irmãos? Nós temos que estudar a palavra direito, para que nós possamos nos alimentar do verdadeiro alimento sólido, para que nós possamos entender o verdadeiro sentido do sacrifício de Jesus. Versículo 12, para nós finalizarmos o estudo. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus é tão misericordioso, irmãos, e nós sabemos que isso aqui é propósito de Deus, o nascimento de Jesus, que ele sabia que se os magos voltassem pelo mesmo caminho, Herodes ia matá-los até encontrar onde Jesus estava. E Jesus teria que viver para que o sacrifício fosse pago. Então eles advertem os magos para voltar para o Oriente por outro caminho. Mateus aqui está sendo bem claro, irmãos. Ele está nos lembrando que Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Ele nos revela aqui também que o encontro de Cristo com o mundo não é nada aleatório. Jesus ele nasceu na plenitude dos tempos, na hora certa, por predestinação de Deus, porque Deus assim já tinha dito, para que o nosso pecado, o meu e o seu, fosse pago na cruz do Calvário. E esses magos aqui foram meros instrumentos de Deus, para que nós possamos reconhecer a sua verdadeira natureza, homem, Deus. Reconhecemos que nós temos que adorá-lo verdadeiramente. Esquece o foco dos magos, irmãos. Vocês estão vendo aqui que todos os personagens que aparecem na Bíblia, eles são coadjuvantes. O único protagonista que é Jesus, ele sempre sai de cena para que Jesus apareça. Como diz João Batista, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. É isso que nós temos que fazer. Não dê glória a outro a não ser Jesus. Ele é o único nome pelo qual nós vamos ser salvos. Amém, irmãos? Vamos para o intervalo e logo após a gente volta com os agradecimentos. Qualquer questionamento você pode mandar aí no chat. Amém, irmãos? Vamos para o intervalo. Esse é o seu programa
Caminho e Verdade. Pensou em mudar o seu visual? Então pensou no Centro de Estética Moriá e suas especialidades. Lá você encontra manicure, pedicure, massoterapia, limpeza de pele profunda com pigmentação de diamante e muito mais. Agende agora o seu horário pelo telefone. Código de área 41 99 58 04 39 e também pelo WhatsApp 41 99 58 04 39. E o endereço é Avenida Paraná, 1460, em frente ao Hipermercado Bavaresco. O atendimento é feito das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Ao sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ali no litoral de Guaratuba, Paraná. Centro de Estética Moriá, qualidade em primeiro lugar. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE, Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93. 3044-6709 e atende por WhatsApp 5561-999775586 ou 99615-0060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. Caminho e Verdade. Amém, irmãos, estamos de volta após esse intervalo. Deus é maravilhoso, Deus é grande, misericordioso. Espero que os irmãos tenham entendido o estudo. O pastor Sidney colocou aqui no chat informação a respeito, da ciência, e falava que naquela época era uma ciência pura e, segundo os teólogos, pertencia à Pérsia, hoje chamado de Irã. Exatamente, pastor Sidney. Os magos, eles provavelmente, segundo os teólogos, vinham da Pérsia, Babilônia, Média Pérsia, Babilônia, ali naquelas proximidades, hoje chamado Irã. O pastor Marco Onel também nos disse aqui que para Herodes matar criança era algo natural, olhando para toda a maldade que ele já havia feito. É justamente isso, irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido isso tudo e que nós possamos entender o propósito desses 12 versículos aqui. Os magos, eles, quando tiveram a oportunidade de vir a Jesus, eles vieram orientados por Deus, e que nós possamos, irmãos, todos os dias da nossa vida, buscar a orientação de Deus. Que nós possamos colocar Jesus Cristo, Deus, à nossa frente. Porque nós sabemos que quando Deus nos revela, quando Deus nos orienta, Ele garante. Nós vimos o que Deus fez aqui. Nós vimos que eles vieram do Oriente para adorar Jesus. E que Jesus possa ser a nossa verdadeira adoração todos os dias. Que nós possamos render glória somente a Ele, que é digno de honra e de adoração. Que nós possamos entender que o foco aqui não eram magos, não era estrela. A gente aprendeu sobre eles e aprendeu a maneira que eles chegaram, aprendemos sobre Herodes, para nosso conhecimento.
Mas o importante aqui é entender que tudo isso foi feito para que Jesus fosse glorificado por intermédio do Pai. Que Deus fosse glorificado por intermédio do Filho, Jesus. E que o Espírito também fosse glorificado por intermédio do Pai e do Filho. Esse é o nosso propósito, irmãos. Prestar glória e louvores à Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela participação. Que Deus, com a sua infinita misericórdia, venha abençoar cada um. Amém, irmãos? E não se esqueça, na próxima semana, nós teremos estudo novamente. Vamos terminar o capítulo 2. Nós vamos ver, o que Herodes fez com essas informações. Como nosso pastor acabou de dizer aqui, sobre os presentes e os seus significados. Graças a Deus, pastor Sidney, obrigado. Espero que ficou claro a respeito dos presentes e os significados. Esse aqui era o foco. Apresentar Jesus como Rei, como Deus, e que o seu sacrifício por nós seria de morte. Para que nós possamos entender que nada na Bíblia é por acaso, irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus, e logo após a gente vai ficar com o hino de adoração, que a só Jesus nós devemos adorar. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai Misericordioso, somos gratos a Ti, Pai, por cada palavra aqui ministrada. Somos gratos a Ti por o Senhor estar se revelando a nós, abrindo o nosso entendimento, tendo compaixão dessas pobres pessoas que nós somos, miseráveis homens que somos, como diz Paulo, lá em Romanos capítulo 7. Abrindo o entendimento para a Sua grandeza. Que isso que nós aprendemos aqui, Pai, venha frutificar, que nós possamos passar isso adiante, para que mais pessoas venham entender a verdade da Tua palavra. Abençoe a cada ouvinte, a cada pastor, a cada missionário, a cada irmão que está aqui nos ouvindo, de cada lugar. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece o coração de cada um. Seja com cada um deles da maneira que o Senhor quiser, porque hoje nós sabemos que o que vale é a Tua vontade, não a nossa. A soberania é Tua, o Senhor que é o centro, o Senhor que é o fundamento. Somos gratos a Ti, Pai, e que nós possamos render verdadeira adoração ao Teu nome. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, fiquem com Deus. Até na próxima semana, se Deus quiser. Não se esqueça da programação da rádio, tá? Fique à vontade para entrar no site. Já são 16h30, mas eu vou colocar o hino aqui. O pastor Cid nos permitiu extrapolar um pouquinho aqui. E eu vou colocar o hino sobre a adoração. Se os irmãos puderem, meditem na letra. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima semana. E até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Por teu sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei.
adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei.